Cara, ano passado a gente conversou, né? Não, foi ano passado, não, foi esse ano, né? Mas foi lá no início e tal, e aí você falou sobre o Rogério, sobre o time, não sei o quê. O time de São Paulo mudou muito, né? Teve muita contratação, os garotos, várias revelações novas, e a gente sabe que para um garoto, sei lá, 19, 20 anos, um ano, né? Muda muito, né? A estrutura física, o jeito que ele joga e tal, é muito diferente do jogador mais veterano. Dessa galera que chegou aí, quem que você acha que fez bem pro São Paulo? Porque assim, o Rafinha, a gente sabe que por onde ele passa, ele é muito sanguíneo, assim, né? Ele é o cara que não gosta de perder nem um pouco, fica revoltado e tal. E é uma coisa que você falava que tava faltando pro São Paulo. Mas fora ele, assim, e a galera, na verdade ele também, como é que você acha que tá o trabalho do Rogério e essa galera toda que tá no São Paulo agora? Mas você viu a identificação que a torcida criou com o Rafinha em pouquíssimo tempo? Porque o cara tem a postura do torcedor. O cara que não admite perder. O cara que foi expulso na final. Não tô dizendo que é certo, mas o cara que mostrou alguma indignação. Não foi dar tapa no celular do moleque. Ele mostrou alguma indicação dentro de campo. Tô dizendo que tá certo. Mas, desses caras que o São Paulo trouxe, tem 2 que são reservas, velho. O Patrick... que ele não é gordo, me fala, ele tem estômago alto. Ele não, tá gordo, o Patrick tem que, né? Tem que entrar em forma, pelo amor de Deus, né? E o Nicão. O Nicão, ele usa como justificativa dele não estar jogando. Você sabe dessa, né? Não. Ele, durante 7 anos no Atlético Paranaense, ele não treinava de janeiro e fevereiro, porque o Atlético joga com o time júnior no Campeonato Estadual. Então, a justificativa dele era essa. Eu tô mal porque não... Só que não estava acostumado a treinar. Nós estamos em abril, irmão. Nós estamos em abril. Janeiro e fevereiro já foi, né? Já passou. O janeiro já passou, fevereiro já passou. Ele ainda fala que ele tá fora de forma porque ele não mudou o calendário dele e tal. O Patrick chegou, teve uma lesão muscular, ficou mais de 1 mês no departamento médico. Como ele não tá gordo, ele tem estômago alto, como dizem, ele deve jogar, na Sul-Americana deve jogar hoje. Esses 2, contratações sofríveis. O goleiro do São Paulo, o Jandrei, eu acho que não é goleiro para time grande. Eu acho que é um goleiro que até agora não provou nada na carreira dele. Ele teve um bom começo, fez algumas boas defesas, estava invicto no campeonato até a derrota de 4-0, mas ele falhou feio contra o Corinthians. Depois, no primeiro jogo da final, ele estava extremamente nervoso. Então, eu acho que ainda não é um... É que o goleiro que a gente tinha lá era um goleiro bom, mas acomodado, também naquele ambiente, sem cobrança, que o São Paulo eliminado, o diretor de futebol dava entrevista do lado dele falando que ele era um grande goleiro, que não ia contratar ninguém. Aquela história, o erro que se repete. Para mim, o Rafinha é a grande contratação. O Alisson, para mim, é uma surpresa, porque eu acho que o Alisson tem uma característica que ele jogou mal demais. Eu não quero nem contar esse jogo de domingo, mas ele tem uma característica que eu gosto, ele não se esconde do jogo. Porque no campo, isso é impressionante como você percebe, né? Então, o meia tá aqui, a bola tá com o zagueiro. O meia dá 3 passinhos e fica na frente do zagueiro, assim, ó. Sabe? Tipo, ó, não toca pra mim que eu tô... Ele não, ele se apresenta. Pra mim é uma contratação também que foi... que mais que teve? Não teve mais ninguém, né? Jandrei, Rafinha, Alisson, Nicão, Patrick... Acho que falta mais um. O Calera já tava no ano passado, Mas eu acho que a grande mudança no São Paulo aconteceu, teve uma virada de chave importante aí. O São Paulo começou muito mal o campeonato, chegou a frequentar a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. A do brasileiro a gente está até se acostumando, do paulista é doloroso. E aí, praticamente o mesmo grupo que tomou de 3-0 do Grêmio no final do Campeonato Brasileiro, perdeu do América aquele jogo vergonhoso, com aquela postura bunda mole, quase praticamente o mesmo elenco, o mesmo treinador. Começa o Campeonato Paulista na mesma pegada. Por que vai mudar? Por que você acredita que vai mudar? Porque chegaram 4 jogadores, 5 que não estão nem em forma ainda, que pegaram Covid, não estão nem em forma. Por que vai mudar? Não vai mudar. Vai continuar a mesma coisa. Porque continua sem cobrança, continua sem nada. Continua do mesmo jeito. Zona de rebaixamento. Aí, um belo dia, o São Paulo perde um jogo, empata o jogo, acho que empatou na Bacia das Almas. O Rogério Ceni dá uma entrevista coletiva e fala que o São Paulo não tem fisioterapia. Expõe. O Rogério Ceni expõe o que é o São Paulo. Que a água da piscina tem cadeira e mesa em cima, que o jogador acomodadão tem que fazer fisioterapia, ele vai embora 1h30 da tarde, que tem jogador que não treina a finalização, porque na véspera tinha saído uma matéria no UOL dizendo que ninguém gostava dele, que ele reclamava de todo mundo, ele cobrava todo mundo, então ele deu essa explicação, entre aspas. Verdadeiro e espontâneo. A partir daquele momento, coincidência ou não, coincidência o meu ovo, o São Paulo vira a chave. Porque o que aconteceu? O presidente blogueirinho viu que lá dentro tem um cara que ele tem história, tem competência e tem culhão para cobrar. Porque não adianta nada você ficar esperneando, não adianta nada. Ele tem história. O Rogério Ceni não é o Crespo. O Crespo fez a mesma coisa. O que os acomodadinhos fizeram? Queimaram o Crespo.
Você vai encher o saco, vai cobrar a gente? Queimaram o Crespo. Como o Rogério Ceni tem moral, coragem e teve autonomia da diretoria, o blogueirinho encheu a piscina. Então, depois a piscina tinha água. O fisioterapia, agora tem fisioterapia de manhã, de tarde e de noite. Trocaram o chefe do departamento médico. Os jogadores acordaram. O São Paulo mudou. Mudou a postura, os mesmos jogadores. Um outro ali que entrou, aí saiu o Miranda, entrou o Nestor, que já era... O Rogério Ceni mudou algumas peças, trocou de posicionamento. O São Paulo mudou da água para o vinho. Coincidência, depois de ter sido do que o Rogério externou todos os problemas do São Paulo e passou, os acomodados começaram a trabalhar, inclusive os jogadores, eu não vejo como coincidência. Só que aí, por que não aconteceu domingo? Porque é um negócio muito duro de quebrar de uma hora para outra e durar para sempre. Ainda a gente vai ter. Tanto que a gente teve. Perdeu e os dirigentes falaram que estavam orgulhosos. O próprio treinador falou que estava orgulhoso. Então, você vê, é um processo todo. E nesse Campeonato Paulista teve essa virada de chave, porque o único cara que poderia fazer isso na história do São Paulo está dentro do São Paulo e fez, que é o Rogério Ceni.